Boa tarde, prezados internautas, prezados ouvintes. Este é o programa A Verdade Presente. Eu sou Manuel Tomás. Os meus telefones 27 71 67 64 983 88 4330. Vamos ouvir o nosso coral, que é a grandeza da nossa apresentação neste programa. Cantem conosco.
Glorioso, Santíssimo Deus, amantíssimo Pai Celestial, dá-nos, Senhor, a Tua direção para mais este programa. Cobre-nos com a Tua santidade, com a Tua proteção, com a Tua infinita misericórdia. Ajuda cada internauta, cada ouvinte deste programa, dá-lhe solução para os seus problemas. Te agradeço no doce nome de Jesus, agora e sempre. Amém, Senhor. Aqui estamos mais uma vez para juntos tecer alguns comentários importantes. E hoje eu quero iniciar com o texto de Hebreus capítulo 10, verso 31, que nos diz: terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu vou iniciar uma série de palestras falando sobre o tema Chegou a Hora. Primeiro quero lhes falar de chegou a hora no céu, um acontecimento que ninguém esperava acontecer, nunca se tinha imaginado. Não me refiro a nós que estamos vivendo nos tempos atuais, mas aos mundos existentes criados por Jesus Cristo, que um ser celestial, cheio de glória, o quarto personagem mais destacado do céu, viesse a cair nas mãos do Deus vivo. Mas isto aconteceu com um anjo chamado Lúcifer. A palavra Lúcifer significa anjo de luz. E esse anjo de luz criou ideias próprias e acabou caindo nas mãos do Deus vivo, citado em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, citamos já esse texto. Se você não anotou, anote, verso 31. Pois bem, esse ser era glorioso, estava dentro de uma posição, dentro do céu, ocupando uma posição a mais destacada dentre os seres criados. Pois bem, esse ser caiu nas mãos do Deus vivo porque fez coisa que não devia. E acabou que ele deixou de ser um anjo de luz, passou a chamar-se, depois que ele caiu, passou a chamar-se Satanás. E os que caíram com ele foram expulsos do céu. E tendo ele compreendido que perdera para sempre toda a sua pureza e glória, teve um sentimento que parecia arrependimento, mas não era verdadeiro arrependimento. Ele ficou pesaroso de perder suas funções, sua majestade, e desejou ser reintegrado no céu. Estava disposto a ocupar o seu próprio lugar ou qualquer posição que lhe fosse designada, mas não.
o céu não devia ser posto em risco outra vez. Por que em risco outra vez? Porque ele chegou a contaminar grande parte dos anjos do céu, mas finalmente chegou a hora para ele. Todo o céu poderia vir a ser maculado se ele fosse recebido de volta, pois o pecado originou-se nele, e dentro dele estavam as sementes da rebelião. Tanto ele como seus seguidores choraram, imploraram para ser de novo recebido ao favor de Deus, mas o pecado deles estava vigente dentro deles, as sementes da rebelião. Tanto ele como seus seguidores choraram e imploraram para ser de novo recebido ao favor de Deus, mas o pecado deles, o seu ódio, inveja e ciúme, tinha sido tão grande que Deus não podia apagá-lo, tinha de permanecer a fim de receber sua punição final. Mas chegou a hora para eles, e eles foram expulsos do céu. Quando Satanás se tornou inteiramente cônscio de que não havia possibilidade de ser de novo acolhido ao favor de Deus, sua malícia e ódio começaram a ser manifestos. Ele confabulou com seus anjos e foi estabelecido um plano para ainda operar contra o governo de Deus. Pois bem, mas o resultado é que ele foi expulso do céu para o abismo. E esse abismo era a terra, que ainda não havia criação nela. Era um vácuo sem luz, sem nenhuma condição de vida nela de espécie alguma. Não sabemos quanto tempo durou sua estada aqui na face da terra. Quando Adão e Eva foram postos no jardim, Satanás estava assentando planos para destruí-los. De nenhuma maneira poderia este feliz casal ser privado de sua felicidade se obedecessem a Deus. Satanás não poderia exercer o seu poder sobre eles, a não ser que eles primeiro desobedecessem a Deus, desmerecessem o seu Senhor e o seu favor. Mas Deus, na sua sabedoria, sabendo o que vai acontecer nos últimos dias da história da humanidade, pôs uma condição para esse primeiro casal. Criou o jardim do Éden, os pôs ali, e criou uma árvore chamada da ciência do bem e do mal. E pôs uma condição para Adão e Eva. Elis ensinou que não deveria tocar no fruto desta árvore,
porque havia muitas árvores boas para comer seus frutos no jardim do Éden, e não precisavam usar daquela árvore. Pois bem, algum plano devia, portanto, ser delineado que os levasse à desobediência e os fizesse incorrer no desagrado de Deus, e Satanás levou tempo para delinear este plano, sendo postos sob a influência mais direta de Satanás e seus anjos. Aconteceu algo que não deveria acontecer. Ficou decidido que Satanás assumiria uma outra forma, manifestaria interesse pelo homem. Isso ele decidiu com sua comitiva de anjos, que foi expulso do céu, uma terça parte dos anjos, que ele arrastou com a sua cauda, como nos diz em Apocalipse capítulo 12. Ele devia fazer insinuações contra a felicidade de Deus e criar dúvida de ser precisamente exato o que Deus dissera. A seguir, devia ele excitar-lhes a curiosidade e levá-los a investigar os impenetráveis planos de Deus. Precisamente o pecado que Satanás se fizera culpado, ponderando sobre a causa de sua restrição com respeito à árvore do conhecimento do bem e do mal, ao chegar ao limite da tolerância de Deus, chegou a hora dele enganar os seres criados por Deus e, na realidade, foi muito triste quando a hora chega, não tem este nem aquele. Agora, é importante que a palavra de Deus nos diz em Ezequiel, capítulo 28, o verso 15, que Lúcifer era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado até que se achou a iniquidade nele. Pois bem, enquanto os seres criados reconheceram a lealdade pelo amor, houve perfeita harmonia em todo o universo de Deus. Era a alegria da hoste celestial cumprir o propósito do Criador. Deleitavam-se em refletir-se a glória patenteada e o louvor devido a Deus. Enquanto foi supremo o amor para com Deus, o amor de uns para com os outros foi cheio de confiança e abnegado. Nenhuma nota dissonante havia para deslustrar as harmoniosas vidas celestiais. Sobreveio, porém, uma mudança. Nesse estado de felicidade, houve um ser que perverteu a liberdade que Deus considera às suas criaturas. O pecado originou-se com aquele que abaixo de Cristo fora o mais honrado por Deus, o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Lúcifer, filho da alva,
era o primeiro dos querubins cobridores, santo, incontaminado, permanecia na presença do grande Criador, e os incessantes raios de glória que cercavam o eterno Deus repousavam sobre ele. Mas, pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria, se bem que toda a sua glória proviesse de Deus, de Jesus Cristo. Este poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si próprio. Não contente com sua posição, embora fosse mais honrado que toda a hoste celestial, arriscou-se a cobiçar a homenagem devida unicamente ao Criador, Cristo Jesus. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e felicidade de todos os seres criados, consistiu o seu esforço em obter para si o serviço e lealdade deles, dos outros seres criados, e cobiçando a glória que o infinito Pai conferira a seu Filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder que era prerrogativa de Cristo apenas, e não de outro ser qualquer. Pois bem, disputar a supremacia do Filho de Deus foi o que este anjo fez, desafiando assim a sabedoria e o amor do Criador. Tornara-se o propósito deste príncipe dos anjos. Para tal objetivo, estava ele pronto a aplicar as energias daquela mente superior que, abaixo de Cristo, era a primeira entre os exércitos de Deus. Mas aquele que queria livre as vontades de todas as suas criaturas, a ninguém deixou desprevenido. Quanto ao sofisma desconcertante por meio do qual a rebelião procuraria justificar-se, antes que se iniciasse a grande luta, todos deviam ter uma apresentação clara a respeito da vontade daquele cuja sabedoria e vontade eram a fonte de toda a alegria, de toda a justiça. E finalmente chegou a hora em que os anjos disseram, e que muitos vão dizer: passou a cega, findou o verão e não estamos salvos. Isto os anjos falaram, e muitos vão dizer também, porque aquele anjo de luz passou a enganar as pessoas. Sabe por quê? Devemos ter cuidado com ele, porque ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque quando fala mentira, fala do que ele é próprio, porque nele não há verdade. Evangelho de São João, capítulo 8, verso 44. Acontece que aquele anjo de luz perdeu o nome de Lúcifer, o anjo de luz, e passou a ser chamado de Satanás,
E também o Deus deste século, desde a expulsão dele do céu, ele passou a ser chamado também o Deus deste século. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Houve um tempo em que Satanás andou em comunhão com Deus e com Jesus Cristo e seus anjos. Era grandemente exaltado no céu, e radiante luz e glória que lhe vinham do Pai e do Filho, mas tornou-se desleal e perdeu sua elevada e santa posição de querubim cobridor, tornou-se antagonista de Deus, um apóstata, e foi excluído do céu. Convocou todos os poderes do mal para cerrar fileiras em torno do seu estandarte, a fim de se tomarem uma desesperada confederação maligna para coligar-se contra o Deus do céu. Trabalhou perseverantemente e decididamente para despertar sua rebelião e levar os membros da família humana a se afastarem da verdade bíblica e permanecerem sob sua bandeira. Tão logo o Senhor criou nosso mundo, foi por intermédio de Jesus Cristo e colocou Adão e Eva no jardim do Éden. Satanás anunciou seu propósito de conformar a sua própria natureza ao Pai e à Mãe de toda a humanidade e de uni-los às suas próprias fileiras de rebelião. Estava decidido a apagar da posteridade humana a imagem de Deus e traçar sobre a alma a sua própria imagem no lugar da imagem divina. Adotou métodos de engano através dos quais realizaria seu propósito. Ele é chamado pai da mentira. João 8,44. É também chamado acusador de Deus e daqueles que mantêm a lealdade a ele. Um homicida desde o princípio, induziu todas as faculdades ao seu dispor para induzir Adão e Eva a cooperarem com ele na apostasia e foi bem sucedido em trazer rebelião para nosso mundo. Geração após geração, ao longo das eras, Satanás tem reunido agentes humanos através dos quais pode executar seus diabólicos propósitos e conseguir a realização de seus planos e artimanhas na terra. A grande pútrida fonte do mal tem estado a fluir continuamente por meio da sociedade humana, embora incapaz de expulsar a Deus de seu trono. Satanás o tem acusado com atributos satânicos e reivindicado como seus os atributos de Deus. Por meio da astúcia da serpente,
por meio de suas tortuosas práticas, tem atraído a si a homenagem que os seres humanos deveriam prestar exclusivamente a Deus e tem estabelecido seu satânico trono entre o adorador humano e o Pai Divino. Cuidado, meu irmão, cuidado com o arqui-enganador. Cuidado, meu irmão, cuidado. Ele quis enganar o Salvador. Vamos musicar esta letra? Cuidado, meu irmão, cuidado. Cuidado com o arqui-enganador. Cuidado, meu irmão, cuidado. Ele quis enganar o Salvador. O arqui-enganador é cruel. Quer ser o Deus do pecador. Ele foi expulso do céu, depois quis enganar o Salvador. O arqui-enganador é cruel, quer ser o Deus do pecador. Ele foi expulso do céu, depois quis enganar o Salvador. Pois bem, no céu, sem desculpa para o pecado, nos diz a Bíblia em Ezequiel capítulo 28, verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, verso 17. O pecado de Lúcifer é inexplicável. Ele foi desleal a Deus. Seus lamentos e reclamações despertaram simpatia entre as hostes angélicas e muitos assumiram a mesma posição de Satanás. Ainda hoje, Lúcifer. Como quebrou o Senhor a força dessas acusações? Devido ao poder acusador de Satanás, não foi plano de Deus tirá-lo como ele merecia, matá-lo como ele merecia. Não foi plano de Deus. Deus quis mostrar para os seus mundos, onde ele enganou muitas pessoas, o tentador na sua realidade, que ele não tinha nenhum motivo, nenhuma razão, mas jogaria toda a culpa de suas atitudes sobre outros se Deus tivesse o tirado, e estavam abaixo dele, daria a impressão, ele diria eu sou inocente, e daria a impressão de que se pudesse agir em conformidade com seu próprio julgamento, ter-se-ia evitado toda essa demonstração de rebelião. O poder condenador de Satanás levá-lo-ia a estabelecer uma teoria de justiça incompatível com a misericórdia. Ele alega agir como a voz e o poder de Deus, enganando a humanidade. Eu estou apresentando este programa porque ainda ontem uma pessoa me falou que Deus não foi justo quando não matou a Lúcifer,
quando ele se rebelou, mas ele ainda hoje alega as suas decisões, que suas decisões são justas, puras e isentas de falha. Dessa maneira, ele assume a sua posição no tribunal e declara serem infalíveis os seus conselhos. Aqui entra a sua justiça sem misericórdia, uma contrafação da justiça aborrecível a Deus. Mas como saberá o universo que Lúcifer não é um líder confiável e justo? Aos seus olhos, ele parece correto. Aos olhos de quem? Do universo. Pois bem, não podem ver ainda, mesmo depois que ele matou a Jesus, ainda existem dúvidas. Como Deus vê, sob a aparência exterior, não podem conhecer como Deus conhece. Agir para desmascará-lo e tornar claro a hoste angélica que o julgamento dele não era o julgamento de Deus, que ele criara seus próprios padrões e se expusera à justa indignação de Deus, criaria um estado de coisa que deveria ser evitado. Foi devido ao poder enganador de Satanás que muitos anjos se tornariam desleais a Deus. Deus era fiel e verdadeiro. Satanás estava errado e se convenceu de que estava errado. Agora devia escolher ou colocar-se ao lado do Senhor pela submissão, ou mentir para defender-se mediante sofisma e fraude, pareceu obter vantagem, mas isso foi por pouco tempo. Deus não pode mentir. Ele se move em linhas retas. Lúcifer podia dizer a verdade quando esta lhe seria melhor os propósitos, mas ele se movia em linha sinuosa para evitar a humilhação e a derrota. Satanás não poderia ser apresentado imediatamente em seu verdadeiro caráter. Era preciso permitir que continuasse sua trajetória tortuosa até que se revelasse como acusador, enganador, mentiroso e homicida. Nesse último ato, Satanás desarraigou-se do universo leal. Na morte do Filho de Deus, o enganador foi desmascarado. Hoje está no encalço dos fiéis, como nos diz em 1 Pedro capítulo 5 e o verso 8, que ele ronda os fiéis buscando motivo para devorar-lhes. Mas em Isaías nos fala
ainda acerca daquele anjo que chamava-se Estrela da Manhã, era Lúcifer, e nos diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, rejeitando com desdém os argumentos e rogo dos anjos fiéis. Satanás acusou-o de serem escravos e iludidos. Veja como é que ele trabalha. Nunca mais reconheceria a supremacia de Cristo. Resolveu reclamar a honra que deveria ter sido concedida a ele e tomar o comando de todos os que se tornassem os seus seguidores, e prometeu àqueles que entrassem em suas fileiras um governo novo melhor, sobre o qual todos desfrutariam liberdade. Grande número de anjos deram a entender seu propósito de aceitá-lo como seu chefe. Os anjos fiéis ainda estavam com ele e com os que com ele simpatizavam para que se submetessem a Deus. Apresentavam-lhes os resultados inefáveis caso se recusassem a isto. Aquele que os criara poderia subverter seu poder e castigar de maneira notável sua revoltosa ousadia. Muitos estiveram dispostos a dar atenção a este conselho e arrepender-se de sua desafeição e procurar de novo ser recebido no favor do Pai e de seu Filho. Lucifer, porém, tinha pronto outro engano. O grande rebelde declarou então que os anjos que com ele se uniram tinham ido longe demais para voltarem, que ele conhecia a lei divina e sabia que Deus não os perdoaria. A única maneira de agir que restava a ele e seus seguidores, dizia, consistia em vindicar sua liberdade e adquirir pela força os direitos que não lhes haviam sido de boa vontade concedidos. Tanto quanto dizia respeito ao próprio Satanás, era verdade que ele havia ido agora demasiado longe para que pudesse voltar. Mas não era assim com os que tinham sido iludidos por seus enganos. Mas o orgulho, o amor para com seu chefe e o desejo de uma liberdade sem restrições permitiu-se terem o domínio, e as instâncias do amor e misericórdia divino foram finalmente rejeitadas. Deus apenas podia empregar meios que fossem coerentes com a verdade e a justiça. Satanás podia usar o que Deus não podia, a lisonja e o engano. Isso ele fez com os anjos. Por isso permitiu Deus que ele demonstrasse a maneira de suas pretensões, a fim de mostrar o efeito de suas próprias mudanças na lei divina. A sua própria obra deve condenar Satanás, que
na realidade, estava sem condição de voltar, a condição de ser aceito. Estes dados nós encontramos no livro Patriarcas e Profetas, da página 40 à página 42, que os ouvintes deste programa devem examinar o livro Patriarcas e Profetas, página 40 à página 42, e finalmente eu vou concluir esta palestra com o texto que dei início. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Vamos agora ouvir o nosso coral. Vencido tem Jesus, desde o céu até o mais profundo dos abismos, na sua vida aqui na terra. Por isso nós dizemos glórias, aleluia. Ele vem vencendo desde o céu e vai vencer até o final da história da humanidade. Glorioso e Santíssimo Deus, ó amantíssimo Pai Celestial, dá-nos, Senhor, sabedoria dos altos céus, faze-nos entender, meu Deus, que Tu és o Deus Criador, que Teu Filho é o Deus Criador, e que o Deus deste século não deve ter nenhuma possibilidade de enganar-nos. Esta história é muito interessante e nós vamos dar continuidade amanhã, porque Deus nos tem mostrado quão grande é a verdade de Deus para conosco, para a nossa salvação. Dá-nos, Senhor, sabedoria dos altos céus para não ficarmos enganados. No doce nome de Jesus é que eu te agradeço essas bênçãos agora e sempre. Amém? Os meus telefones 27 71 67 64 983 88 43 30. Vamos ouvir o nosso sufixo para a conclusão do nosso programa.